Então, na aula de hoje, entraremos aí na República de 46, também conhecida por Quarta República Brasileira, né? Ou seja, é o quarto regime político de tipo diferenciado em relação a 1889, a fundação da República, não é? A República de 46 é um período bastante rico, ainda relativamente pouco explorado pela historiografia, né? Embora os trabalhos aí tenham crescido muito nos últimos anos, muito explorado, ou mais explorado pela ciência política, né, que trabalhou muito, sobretudo aí, a partir da vida político-partidária desse período, que foi muito rica, muito dinâmica, né? Vale lembrar que, para muitos de vocês, se tiverem memória do ensino médio, né, não faz tanto tempo assim, né? Vocês devem lembrar que esse período também é conhecido como República Populista, Democracia Populista ou Nacional Populismo. Pode aparecer nos materiais didáticos, sobretudo do ensino médio, com esse qualificativo. Ou seja, né, a primeira questão que se coloca para pensar a República de 46 é a relação exatamente entre democracia, entre uma experiência democrática, que para os padrões brasileiros era inédita, e esse conceito, essa categoria, que é muito marcante nas ciências humanas no Brasil e também no debate político do dia a dia, que é a questão do populismo, né? Uma palavra que até hoje frequenta os jornais, né? Frequenta a mídia em geral, e geralmente essa palavra no debate político do dia a dia tem uma conotação negativa, né? Ou seja, populista é sempre o outro, né? Populista é aquele que é demagogo, que é manipulador, que promete e não cumpre, não é? Mas aqui, obviamente, no curso nós vamos trabalhar esse conceito de populismo a partir da forma que ele foi discutido e delimitado e conceituado, não é? Pela sociologia, principalmente, não é? E pela historiografia, tá? Então, a República de 46, nesse sentido, ela é muito rica, não é? Porque ela é uma experiência histórica que, para os padrões brasileiros, é relativamente nova, ou seja, uma experiência de uma democracia política em construção que tem, né, exatamente o seu final no golpe de Estado de 1964. Né? Uma experiência que durou 19 anos, praticamente, né? 45, final de 45, 46 até 64, né? Mas que foi muito marcante, não só pela sua dinâmica política, que nós veremos mais nessa aula, mas também pela sua dinâmica cultural, né? Foi um período muito rico em termos de experiências culturais, socioculturais, artísticas, né? E que nós veremos mais na próxima aula, né? Ok? Então, antes de entrar na discussão propriamente sobre o populismo, vamos a algumas balizas históricas para a gente, enfim, compreender o período, né? Primeiro, como o foco da aula é mais a história política, né? E obviamente social e econômica também, mas sobretudo política, não é? Vamos aqui ter um breve panorama do quadro partidário da República de 46. E o quadro partidário da República de 46 ele é particularmente importante porque é a primeira vez que o Brasil tem efetivamente partidos políticos nacionais, né? Ainda que as dinâmicas locais e regionais sejam muito importantes para se entender a vida política desse período. Mas pela primeira vez, né, se a gente for comparar com o período republicano, o Brasil tinha partidos políticos nacionalizados ou nacionais. Vale lembrar que no Império havia, obviamente, partidos de caráter mais nacional, vamos dizer assim, né? E isso, repito, sem o prejuízo da importância dos chefes locais, né, nesses partidos, né? Mas, ao longo da Primeira República, principalmente, os partidos se regionalizaram. Quer dizer, o jogo político nacional passava pelos arranjos regionais, né? Aqui na República de 46, a gente tem uma experiência nova em termos de organização partidária,
né, que são os partidos, as legendas, vamos dizer assim, com abrangência nacional, né. E aí, 3 partidos se destacam, né, se destacaram naquele momento, né. O primeiro, né, e vejam, esses 3 partidos foram organizados entre 1945 e 46, né, e outros também surgiram nessa renovação política a partir da queda do Estado Novo, né. O primeiro que eu destaco é a União Democrática Nacional, a UDN, né. É um partido que se pautava pelo antivarguismo, pelo anticomunismo e por um discurso em defesa do liberalismo econômico, né? Ou seja, né, um discurso fortemente crítico à intervenção do Estado na economia, né, a tutela estatal na economia, que era uma das marcas do Estado Novo brasileiro, né? O Estado Novo brasileiro, sobretudo a partir do final dos anos 30, tinha uma particular presença, uma tutela sobre alguns setores da economia, tentando, enfim, coordenar um esforço industrializante, distribuindo benesses, não é? Regulando áreas de atividades econômicas e atividades, enfim, sindicais, né? Então, a UDN tinha uma crítica a essa tutela estatal, né? E também era marcada por um forte discurso moralista, né? Ou seja, a ideia de que os grupos que ocupavam o Estado em torno do varguismo eram atavicamente corruptos e precisavam ser denunciados, né? Então, essa questão crítica ao estatismo e a crítica à corrupção é um DNA, vamos dizer assim, da União Democrática Nacional, que eu diria que, inclusive, fez escola na política brasileira, né? Quer dizer, o discurso liberal brasileiro até hoje, sobretudo esse recorte liberal oligárquico, ele frequentemente mobiliza o discurso anticorrupção contra determinados adversários políticos, né? Principalmente aqueles ligados aos setores que defendem uma política de massas, uma política nacionalista. Quer dizer, essa crítica da UDN vai atravessar a Quarta República, vai ser um fator muito importante de desestabilização, né? E, em grande parte, vai também ser mobilizada, né, no golpe de 64. Ou seja, a ideia de que o golpe também era dado contra a corrupção foi muito forte, né? A base social desse partido era basicamente a classe média urbana no Brasil, das grandes cidades, né, as capitais, né? E, sobretudo, Thomas Skidmore destaca que basicamente eram os grupos ligados ao grande comércio, né? Havia também alguns industriais, mas, sobretudo, o grupo ligado ao grande comércio e os profissionais liberais, né, inclusive muito ligados à cultura política da Primeira República, né, aquele liberalismo de corte oligárquico, eram particularmente simpáticos à UDN, constituía sua base social, né. E vale lembrar que a UDN era visceralmente antivarguista, ou seja, contra o Getúlio Vargas. A ideia de que o varguismo era um mal na política brasileira marcou a trajetória da UDN ao longo da Quarta República. Bom, o outro partido que é bastante importante, no período, é o Partido Social Democrático, PSD. Ele foi um partido também criado em meados de 1945, pouco depois da UDN, a partir de uma outra base social e política, ou seja, basicamente foi um partido criado pelos interventores nomeados pelo Estado Novo. Então, o PSD é um partido que era visto como uma espécie de braço do getulismo entre as elites regionais e entre os grupos que gravitavam em torno das interventorias. Vale lembrar, recordando que no Estado Novo não havia propriamente governadores de Estado, sim interventores nomeados pelo Estado Central, pelo governo federal. Ok? Então, a partir dessas interventorias, no processo de democratização, de redemocratização, como alguns falam, em 45, né, organizou-se esse partido, que era um partido muito ligado, portanto, a essas elites regionais próximas do getulismo, né? E tinha uma ampla base nas cidades do interior e, sobretudo, entre proprietários de terra, né? Era um partido, portanto, que se considerava fiel
né, vamos dizer, o fiel da balança desse processo de redemocratização, terá uma importante atuação ao longo da Quarta República, né, frequentemente próximo, ou quase sempre próximo do PTB, que é o outro partido que eu vou falar daqui a pouco, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD ele desenvolveu vamos dizer assim, uma espécie de controle da máquina de Estado, né, que, via de regra, chamamos de fisiologismo, né? Ou seja, era um partido de quadros que tinha uma grande influência na máquina estatal e também na articulação das elites regionais em relação a esse projeto nacional, marcado principalmente pelos setores ligados a Getúlio Vargas, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, né, outro partido muito importante no período, organizado a partir de bases sindicais, né, ligadas, aí sim, organicamente ao getulismo e à máquina sindical criada no Estado Novo, né, e fortemente ancorada no Ministério do Trabalho, ou seja, né, um sindicalismo chamado oficial, né. O PTB tinha um amplo apoio entre trabalhadores urbanos, né, foi um partido que buscou dialogar, buscou congregar os operários urbanos, sobretudo, e os dirigentes sindicais. Quer dizer, a partir desta base social, o PTB foi depois, enfim, crescendo para outras bases, mas o seu núcleo era exatamente o operariado urbano e a máquina sindical. O seu programa era marcado pelo nacionalismo econômico, né? Portanto, contrário da UDN, que defendia uma abertura de mercado, né? E pela defesa do papel do Estado como regulador da economia, né? E também, obviamente, a defesa dos direitos trabalhistas, né? A partir do final dos anos 50, alguns autores sustentam que o PTB desenvolve, né, um reformismo mais acentuado, sobretudo depois da morte de Getúlio Vargas, em 1954, o PTB teria desenvolvido um reformismo um pouco mais acentuado, teria feito uma guinada mais à esquerda, podemos dizer assim, quer dizer, congregando aquele nacionalismo inicial que sempre o marcou para um reformismo um pouco mais próximo do que seria, com muitas aspas, de uma social-democracia, né? Ou de um estilo mais próximo, talvez, do trabalhismo inglês. Essa é uma hipótese que aparece, por exemplo, no livro do Jorge Ferreira, né, na biografia de João Goulart, né? Então, a partir, sobretudo, de 1956, o PTB teria ido mais à esquerda, a UDN mais à direita, não é? E aí um pouco a gente entende o colapso político da Quarta República, não é? Com esses projetos que se tornam antagônicos, né? Ok? Bom, esses são os três principais partidos, mas a vida partidária da Quarta República não se resumia a eles, não é? Por exemplo, havia um partido que durante o período só experimentou 2 anos de legalidade, mas que manteve uma influência importante, principalmente entre intelectuais e entre operários e também, no final da Quarta República, principalmente, na segunda metade do período, entre camponeses, mas ainda de maneira muito incipiente. Mas principalmente entre operários e entre intelectuais, o Partido Comunista Brasileiro, né, foi um partido muito importante no período, né? Eu diria que talvez o auge histórico de influência do PCB tenha sido exatamente a Quarta República Brasileira, ou a República de 46. O partido, como a gente já citou no curso, foi fundado em 1922, né, um pouco na esteira da Revolução Russa, né? Ele só conseguiu atuar na Quarta República, ele só experimentou 2 anos de legalidade, ou seja, ele foi legal entre 45 e 47 e foi colocado na ilegalidade em 1947, na onda do anticomunismo continental liderado pelos Estados Unidos, né, chamada política de contenção ao comunismo, que na América Latina, ou mesmo na Europa, se quisermos, na Ásia, né, foi bastante impactante, né? Vários governos assumiram a agenda de contenção do comunismo e, entre as medidas de contenção, em vários países latino-americanos, né, os governos declararam os partidos comunistas ilegais, porque supostamente eram partidos
que não prezavam pela ordem democrática representativa, né? Então o partido foi colocado na ilegalidade, logo depois seus deputados federais, seus parlamentares foram cassados, né? Perderam o mandato, né? Mas o partido conservou uma influência muito grande. Repito, nos meios intelectuais, principalmente, artísticos, nós veremos isso na aula que vem, e nos meios sindicais, né? Era frequente que o PCB se aproximasse do PTB nas bases sindicais, em alguns sindicatos, né? Embora o PTB não tivesse nada próximo no seu programa, nada próximo do comunismo ou sequer, talvez, aí do socialismo, né? Mas, de qualquer forma, nas bases, o PTB e o PCB frequentemente atuavam juntos em greves ou em campanhas sindicais, né? Outros partidos importantes no período, eram vários partidos, mas eu destacaria, né, salvo engano, foram, se não me engano, 17 a 18 partidos, né, que atuaram durante o período, né, mas talvez um pouco mais, né, mas os partidos que eu destacaria, além daqueles que eu já falei, né, o Partido Social Progressista, o PSP, que tinha uma base muito forte aqui em São Paulo, e ligado a uma figura, a um chefe político muito polêmico, né, que era o Adhemar de Barros, né? Então o PSP era uma espécie de braço partidário do chamado ademarismo, que era um estilo de política muito ligado à construção de redes clientelistas, né, ou seja, uma rede de apoio, né, entre eleitores, né, e máquina governamental, né, muito baseada na troca de favores, né, chamado clientelismo, né, muito forte em São Paulo e com um razoável voto popular, né. Boa parte do voto operário de São Paulo ia para o ademarismo, né. Vale dizer que na eleição de 1950, o ademarismo foi fundamental para a eleição, o Adhemar de Barros foi fundamental para a eleição de Getúlio Vargas. Aí sim, que volta ao governo eleito diretamente, né, pelo povo, né. Depois o Adhemar rompe com Getúlio, mas enfim, essa é outra história. Na eleição, a aliança, aliás, logo depois do fim do Estado Novo, e na eleição de 50, o ademarismo e o getulismo flertaram, vamos dizer assim, né, e ao apoio de Adhemar vai ser importante, porque o Adhemar tinha muita força no Estado, que era o principal colégio eleitoral, né, ao menos, né, sobretudo de base operária, que tinha no Brasil, que era São Paulo. O Partido Democrata Cristão, um partido pequeno no Brasil, não teve a importância que, por exemplo, teve no Chile, ou que tem no Chile, né? E o PDC no Brasil, embora tenha sido um partido pequeno, foi um partido importante em algumas regiões, por exemplo, São Paulo e Paraná, né? Um partido de quadros, é um partido que tentou trazer um pouco dessa onda democrata cristã, que foi muito importante, sobretudo na reconstrução europeia, né, pós-guerra, no pós-segunda guerra, né, e que, na verdade, era marcado por uma tentativa de conciliar, né, de agregar o voto conservador católico a reformas sociais moderadas, né. A democracia cristã, ela se pauta por essa tentativa exatamente de assumir uma pauta de reformas sociais, quer dizer, tirar essa pauta da esquerda, sobretudo da esquerda socialista e comunista, né, e conciliar com valores tradicionais de família, né, de sociedade, de propriedade privada, enfim. Então, a chamada democracia cristã, que na Europa vai ser fundamental, né, sobretudo Itália, né, Alemanha, né, no Chile, aqui na América Latina, vai ser muito importante, Venezuela, né, mas no Brasil não chegou a ser um partido de massas, né, um partido que teve importância regional, mas que, enfim, agregou quadros importantes, sobretudo quadros laicos ligados à Igreja Católica, né. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, né, que foi um partido que atuou, também teve uma atuação importante na Quarta República, não foi, tampouco foi um partido de massas, foi um partido mais de quadros, ou seja, ele teve uma capacidade de agregar, sobretudo, quadros intelectuais ligados às universidades, ligados a uma parte da classe média intelectualizada, né? Inicialmente o PSB, inclusive, atuou dentro da UDN, né? Mas logo em 45, né, quando a UDN
realmente se revela efetivamente um partido de tradição liberal oligárquica, os socialistas saem e, alguns anos depois, em 47, fundam seu próprio partido, o Partido Socialista Brasileiro. A diferença entre o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista, né, que também reivindicava a agenda socialista para o futuro, era exatamente o estilo de política, o estilo de organização partidária e também a visão, né, de revolução, né, ou de passagem para o socialismo. No PCB, era uma passagem que deveria se dar por etapas, mas etapas que comportavam rupturas, e no PSB a passagem seria mais gradualista, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma passagem sem propriamente, né, uma ruptura revolucionária e tampouco um regime marcado pela ditadura do proletariado, que era um tema que dividia os dois partidos, né? Os comunistas defendiam a ditadura do proletariado no período pós-revolução e os socialistas defendiam um princípio de democracia representativa com base massiva para pensar e projetar o processo de construção do socialismo, né? E também, em termos de organização partidária, os partidos eram muito diferentes. O Partido Comunista Brasileiro, principalmente, se pautava por um forte centralismo, né, dentro da tradição bolchevique, né, de comandar a vida dos seus militantes. E o PSB era muito mais um partido que tinha um maior raio de ação, né, de liberdade de ação para os seus militantes, sobretudo ligados, obviamente, aí à camada intelectual do partido. A relação, sobretudo, entre Partido Comunista e intelectuais é um capítulo muito importante dessa Quarta República, nós veremos um pouco mais na semana que vem, né? Por exemplo, o Partido Socialista Brasileiro era particularmente forte nos quadros intelectuais paulistas e cariocas, principalmente, né? Aqui, principalmente na Universidade de São Paulo, foi um partido que também teve aí de passagem vários intelectuais de renome, né? Por exemplo, Antônio Cândido, né? Okay? Aqui um breve quadro, não é, partidário das várias legislaturas da Quarta República. Então são as 5 legislaturas, vejam, a de 66, né, tem aqui no meio o golpe de 64, né, que vai mutilar a Câmara, vai caçar cerca de 40 parlamentares, então isso aqui não vale muito, mas só para vocês terem uma ideia de como que foi, né, em 62, como é que estava a composição da Câmara. Então vejam, em azul aqui o PSD, ó, né, que é essa primeira barra aqui, de todos os gráficos. A UDN em vermelho, né, o PTB em amarelo, o PSP roxo e os outros partidos em azul claro. Então vejam a distribuição. O que a gente nota, né, nessa dinâmica política da Quarta República? O PSD muito forte na primeira legislatura, né, mais de 50% das cadeiras, né? A UDN bastante forte, o PTB nesse momento ainda estava se estruturando, né? Então ele tem uma presença muito pequena, né? Aqui, ó, menos de 10%. Né? Na segunda legislatura, que é a eleição de Vargas, né? 1950, o PTB dobra de tamanho, o PSD diminui, a UDN cai um pouquinho, né? A eleição de 54, a eleição, portanto, que se dá sob o impacto do suicídio de Getúlio Vargas, né? E sob o impacto de uma tentativa de golpe de Estado, né? A UDN mantém, né? PSD mantém e PTB cresce um pouquinho, né? E vejam aqui também a importância do PSP, ó. PSP cresce, é o partido de Adhemar de Barros, enfim, é o momento que ele mais consegue angariar votos, né? Foi exatamente a eleição de 54. 58, né? 58. PSD mantém, o DN mantém, olha o crescimento do PTB, né? Já numa plataforma mais claramente reformista, começa a se anunciar, principalmente a partir do momento que João Goulart se torna o principal nome do partido, né? E finalmente 62, isso é interessante, olha o crescimento do PTB, que passa a ser o primeiro partido, né, junto com o PSD, o primeiro partido da bancada, né? A UDN cresce também um pouco, né, até porque ela consegue agregar os votos da direita, né, de maneira mais clara, se contrapõe ao PTB,
né? E os outros partidos também crescem, principalmente o Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista Brasileiro. Né? Então, o que esse gráfico nos indica? Forte crescimento do voto de esquerda ao longo da Quarta República, ou de centro-esquerda, se a gente quiser. Né? Até porque vale lembrar que muitos comunistas, não muitos, mas alguns comunistas se elegiam, né, dentro da legenda PTB. Né? Mas o que importa aqui é um forte crescimento, né? Um crescimento do partido da direita, que era a UDN, mas que não conseguiu chegar ao número de cadeiras de 1945, mas um forte crescimento do eleitorado de centro-esquerda. Né? É uma tese que aparece, sobretudo, no livro do Antônio Lavareda, né? Em que ele defende exatamente que não se pode falar em fragilidade partidária, em termos de fidelidade do eleitor a certos partidos, a certas linhagens políticas. Ainda que existisse uma forte religação do eleitor com o chefe político, com o chefe carismático, com o líder político, com a pessoa, né, que pedia votos. Né? O que nos leva à discussão sobre o conceito de populismo, que tem em uma das suas bases a ideia de que se você tem liderança carismática, você tem um sistema de partidos frágil e com pouca identificação entre voto, legenda e ideologia. Mas vou voltar a isso daqui a pouco. Tá? Mas vejam que o quadro geral, né, eleitoral da Quarta República, ele é interessante porque ele vai revelando que há uma certa preferência do eleitorado e há um crescimento, né, do voto de centro-esquerda. Né? E também uma diversificação partidária maior às vésperas do golpe de 64. Né? Há uma polêmica aí em torno dessa questão. Né? Como eu disse, o Antônio Lavareda defende que havia, mesmo o Glaucio Dillon Soares, que é o autor que vocês têm também para a aula de hoje, né? Defende que havia uma identidade crescente entre eleitor, partido e ideologia, a despeito das fidelidades e clientelismos pessoais que eram mobilizados pela eleição. E outros autores, o próprio Jairo Nicolau, né, que vocês têm aqui citado aqui no slide, defende que o quadro partidário era mais pulverizado porque a dinâmica local e regional era em certo aspecto, tão ou mais importante que as tendências de votos nacionais. E nem sempre elas se acompanhavam, elas eram coerentes entre si. Né? Ou seja, a lógica do eleitor no plano local e regional nem sempre correspondia a uma coerência político-ideológica no plano nacional. Né? Isso é uma questão muito forte no Brasil até hoje. Né? As alianças locais, às vezes, são absolutamente estapafúrdias do ponto de vista ideológico, né? E, às vezes, pouco se relacionam às alianças nacionais. Né? O que nos remete a uma coisa que aparece muito aqui no curso, né, que eu quero sempre reiterar, que é essa necessidade de pensar o Pacto Federativo no Brasil. O Pacto Federativo Brasileiro é um capítulo importante da nossa construção como nação, como Estado-nação, e da construção do nosso sistema político. Eu acho que, às vezes, ele é pouco pensado, sobretudo pela historiografia. Né? Ok? Então, esses jogos eleitorais são os momentos, um dos momentos históricos para a gente pensar exatamente essas contradições entre Pacto Federativo e projetos nacionais mais centralizados. Ok?